Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem? Então, comprometido, estamos aqui para poder fazer uma discussão, uma reflexão um pouco sobre algumas questões que a gente vem pensando, né? E aí, gostaria logo de cara de dizer para vocês que, como eu sempre falo, esse é uma produção rápida, simples, quando dá vontade de fazer. Então, ao vivo, né? Então você tem uma série de dificuldades, né? Com relação à produção mesmo, né? E à elaboração, mas refletir um pouco hoje sobre alguns aspectos que eu acho que são importantes, né? Para a gente pensar a nossa contemporaneidade, o nosso dia de hoje. Então, hoje eu queria trazer para vocês uma discussão a respeito de três elementos que são importantes, né, na nossa conjuntura: ciência, política e Estado. Né? Então, primeiro, para a gente começar a pensar, né, e aí eu volto sempre a dizer, como eu digo sempre, esse é um vídeo introdutório, né, uma live introdutória, que não tem a finalidade de esgotar, né, teria condições de esgotar toda a temática sobre essas três palavras que são complexas e importantes, mas ela visa atender até um pedido dos meus alunos de ciência política e teoria geral do Estado, no sentido de ver como é que ciência, Estado e política se articulam, né? E como é que hoje em dia a gente pode assistir o jornal, como é que a gente pode assistir uma reportagem e, se for possível, extrapolar a dimensão partidária, extrapolar a dimensão individual, pessoal, né? As opiniões, e tratar as relações entre política e Estado de uma perspectiva científica. Então, na realidade, o objetivo dessa live aqui, dessa conversa aqui, é mostrar como é que a gente pode pensar uma notícia, uma reportagem, um jornal, de maneira crítica, mas analisar as relações entre política e Estado à luz da ciência. Obviamente que essas palavras, essas categorias são múltiplas. Eu falo ciência, mas não é uma ciência, são ciências. Eu falo política, são várias formas de política. E falo Estado, são vários tipos de Estado. Essas são simplificações didáticas a fim de a gente introduzir esse tema, essa discussão sobre ciência política, sobre Estado, né, sobre essa relação ciência, Estado e política. Então, a gente vai começar, já feitas essas ressalvas que são fundamentais, vamos começar falando que são introdutórias, né, esse vídeo é introdutório. Vamos tentar começar a falar sobre ciência, sobre ciências. No vídeo anterior, sobre artigo científico, eu falei de um aspecto da ciência, que é o método. Né? Pensar na ciência é pensar um método, um rigor, uma metodologia, técnicas, instrumentos, rigor metodológico, procedimentos que fazem parte, né, da parte, digamos assim, operacional, né, da ciência, né, da execução na ciência. Mas tem outro aspecto que também é importante quando a gente pensa ciência, para pensar a relação entre ciência, política e Estado. Quando a gente pensa ciência, a gente pensa as ciências, não é apenas aquela ciência biológica, né? Mas a gente pode pensar a ciência, e essa é uma perspectiva que a gente está introduzindo aqui, e eu vou me utilizar como referência, mas que me ajuda a pensar a ciência, um dos autores que me ajudam a pensar a ciência Pierre Bourdieu, o francês Pierre Bourdieu, Foucault também e outros. Né? E a gente pode pensar a ciência a partir de um campo ou de um discurso. Né? Quando a gente pensa a ciência a partir de um campo, né, a gente vai pensar que é um campo social, é um espaço social. E como um espaço social, a ciência ela está sujeita a relações sociais.
né? Então, a ciência enquanto um campo, né? Um campo de poder, um campo de relações de poder. Né? Então, a gente pensa a ciência como um campo científico. Na realidade, a ciência é um campo científico, é um espaço social. Né? E enquanto espaço, enquanto campo, ele marca lugares, posições e relações. Então, a ciência, hoje, na sua grande parte, é feita em um espaço social. Esse espaço social é a universidade, né? E, mais especificamente, a pós-graduação. Né? Não apenas, mas eu queria me deter nessa parte hoje. Então, é um sistema de pós-graduação, um sistema que envolve o MEC, né? O Ministério da Educação, envolve CAPES, CNPq, envolve toda uma estrutura que configura o campo, que vai desde o MEC, né? A CAPES, CNPq, o FINEP, as agências de financiamento, até o programa de pós-graduação específico, o projeto de pesquisa, o projeto do grupo de pesquisa, da linha de pesquisa, do programa de pós-graduação. Então, há todo um campo de relações, um campo científico, né, que ele é fundamental para a gente entender a ciência. Então, a ciência, ou as ciências, elas são feitas em um campo, em um espaço social, em um espaço de poder. E aí eu começo a chamar logo a primeira palavra, chamar a atenção, que uma das palavras estratégicas que iremos unificar a relação entre Estado, ciência e política é a dimensão do poder. Compreende? Não apenas, mas nesse momento aqui, nessa introdução, nós vamos nos ater a isso. Então, compreender as relações entre ciência, Estado e política é compreender as relações de poder. Então, a gente primeiro começa a perceber que a ciência é um espaço de poder, é um campo de poder. E a ciência é um discurso, como diz Foucault, campo, né, como diz Pierre Bourdieu, discurso, como a gente pode interpretar em Michel Foucault, mas a ciência, então, são essa compreensão, né, de maneira simples que eu estou falando aqui, para que a gente entenda como é que é produzido o conhecimento científico, como é que eu posso olhar para a política e olhar para o Estado, entendendo que eu vou aplicar um método, mas esse método também está sujeito a um campo científico, e esse campo científico é um espaço de poder. Espaço de poder que está entre as áreas do conhecimento, entre as áreas das ciências biológicas, ciências humanas, ciências exatas, um espaço de disputa e de poder. É também poder entre as universidades, né? Universidade pública, universidade privada, universidade estadual, centro de pesquisa. É também um espaço de disputa de poder entre regiões, universidades do sul do país, do sudeste, do nordeste, do norte, né? Então, de uma geopolítica internacional. As universidades e o conhecimento que vem da Europa, o conhecimento que vem da África, que vem da Ásia, que vem da América Latina. Então, como a gente pode perceber, a ciência não é algo ingênuo, né? Não é algo dissociado dessas relações de poder. A segunda coisa, e nessas relações de poder, como eu falei, tem os chamados clássicos, tem autores, então é todo um campo, né, de relações que produz um discurso de saber. Né? Então, como eu estou falando, a gente está pensando ciência, além daquela outra vídeo que eu falei sobre a gente pensar o método e as metodologias, os instrumentos, a gente tem que pensar também a ciência enquanto um espaço de poder, enquanto um campo de poder, enquanto um campo e um espaço de produção de um discurso. É um discurso de uma forma de compreender a realidade. A outra coisa que é fundamental a gente entender é a questão do Estado. E quando eu penso Estado, né, a gente tem, na história, a gente viu diversas expressões do Estado. A gente vê o Estado na Idade Média, o Estado o Estado moderno, o Estado na nossa contemporaneidade, o Estado na Antiguidade Clássica, o Estado antigamente, desde o Estado faraônico até o Estado moderno. Então a gente tem diversas compreensões do Estado. Mas qual é outra coisa, questão chave para a gente compreender o Estado? O Estado pode ser entendido, nesse momento introdutório, como a dimensão institucional dessas relações de poder. Né? Então o Estado representa essa estrutura de poder e organiza as relações, as macro-relações de poder. A gente sabe que tem relações pequenas, micro-relações de poder,
que são as relações que envolvem, que você tem com seu filho, com sua mulher, com seu vizinho, com professor e aluno, né? As micro-relações, que são as relações mínimas, pequenas. Aí o Michel Foucault trabalha com essa microfísica do poder, trabalha com essa dimensão, e é importante vocês verem. Mas a gente tem as macro relações de poder, né? E as que são geopolíticas, né? Que são as relações de poder, né? Que estão envolvidas entre um campo científico, mas também no campo religioso, no campo artístico, no campo cultural, que são espaços que também, de maneira mais global, disputam pela produção do discurso de verdade, pela produção do discurso que será tomado como referência para a sociedade. E o Estado está aí, né? O Estado aí, dessa forma, representa os grupos que estão no poder, né? E o Estado está no poder. E quando a gente vai... Então, reparem que, mais uma vez, eu estou colocando que há de comum na ciência, poder, relações de poder, que tem a ver com o Estado, relações de poder. E quando a gente vai analisar a história do Estado, né? Como é que o Estado se constitui, como é que ele se configura, a gente vai entender que a história do Estado ele esteve relacionado, principalmente o Estado brasileiro, né? Mas eu vou começar de trás para frente. O Estado colonial é um Estado que está claramente estabelecido em relações de força, de poder, de domínio, de subordinação. Assim também como o Estado moderno, né? O absolutismo, né? Os reis como representantes, como tipos de representação de Estado, não é só presidencialismo, mas nós temos presidencialismo, mas temos outras expressões de poder e de Estado. Então, a gente tem na história do Estado, né, a força. Max Weber vai trabalhar como Estado aquele que tem o monopólio da força. A gente vai vendo na história do Estado, que parte desde da visão patriarcal, da visão familiar, da visão da violência. Né? Então a gente tem uma história que o Estado que se constitui, principalmente no Ocidente, a partir de povos guerreiros, a partir de relações de força. O guerreiro se torna rei, né? O rei é aquele que detém o exército, é aquele que mantém o controle sobre a força. A gente tem isso na chamada Idade Clássica, mas a gente tem isso também na antiguidade, né? Na história antiga, no estado, na era medieval, na Idade Média. Nós temos isso também nas relações do contrato social, que a gente vai ver em Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, em Thomas Hobbes, em John Locke. A gente vai ver também essa representação do Estado entre essa relação entre o Estado europeu, né, o Estado moderno europeu, e o Estado colonial, né, nas colônias, né, e essas relações de força, de poder, de controle e de dominação. Logo, o Estado, historicamente, representa a força, o controle, a dominação e o exercício e a materialização do poder, né, de um grupo sobre o povo. E quando a gente pensa políticas e relações políticas, política, né, e aí a gente não pode achar que política é algo que está distante de mim. As pessoas dizem assim, eu não gosto de política. Não. Nós todos, né, já dizia Aristóteles, já os filósofos antigos, todos nós somos políticos. A gente age politicamente, você age numa reunião de domínio, na sua família você é um agente político, porque você media relações de poder, você negocia, você dialoga, né? Você articula. Né? Então, a arte da política, enquanto uma possibilidade, uma ciência de estudo das relações de poder, como elas se dão, né? Nas micro-relações e nas macro-relações, ela possibilita com que a gente entenda também, né, que o exercício dessas relações políticas vão se dar também a partir de relações de poder. Né? Então, aí, nessa primeira introdução, a gente já percebeu que o poder, para compreender ciência, Estado e política, a gente tem que compreender as dimensões de poder. Né? E aí, para a gente, nesse vídeo também não ficar longo, é um vídeo introdutório, a gente pensar também uma coisa que é fundamental na ciência contemporânea, e quando a gente pensa ciência, quando é que a gente pode pensar ciência política e teoria do Estado?
Então, a gente viu que tem uma dessas características é o poder, mas existe uma outra questão que é fundamental para que a gente possa pensar é a ciência política e a teoria do Estado, geral do Estado, que é uma questão de que pensar a ciência, pensar o conhecimento científico, pensar produzir um olhar, né, sobre a realidade do poder na sociedade, na civilização ocidental, é considerar que a ciência ela é também uma perspectiva, né? E a gente vê um resgate dessa concepção de ciência enquanto perspectiva, né? Porque ela tem, como a gente viu, tem um campo, é um campo social, um campo de relações de poder, mas é um campo também que tem sujeitos e objetos, tem pessoas, né, que estão ali. E essas pessoas, e isso que é importante, né? E aí eu me baseio também muito em Merleau-Ponty, né? Que ele vai trabalhar a fenomenologia da percepção, mas eu não me atenho apenas a ele me ajuda a pensar. A gente vai começar a perceber que o conhecimento e que o saber, o conhecimento, ela é justamente a intermediação, né? Entre o que eu percebo, né? Mas uma percepção não apenas com os 5 sentidos, mas uma percepção que tem uma articulação entre o mundo externo e o mundo interno, entre a realidade, o mundo que está fora de mim e o mundo que há dentro de mim. Então, eu entender e compreender o conhecimento, a ciência no mundo contemporâneo, nessa sociedade contemporânea, e compreender o Estado, e compreender política, e compreender ciência, é compreender o sujeito que percebe o Estado, o sujeito que percebe a ciência e o sujeito que percebe a política. E esse sujeito, né, tem identidade. Ora, se eu estou dizendo que a ciência é um espaço, né, social, é um campo, esse campo tem lugares, tem posições, tem hierarquias, né? E aí a gente passa a entender que para eu pensar o conhecimento, pensar a ciência, eu preciso de um corpo, né? Um corpo, que ele é um corpo físico, né? É um corpo material, né? Um corpo, mas também um corpo psíquico. Então, quando eu olho para a política, eu olho para o Estado, eu olho para a ciência, eu olho a partir de um lugar, a partir de uma identidade. Então, quando eu vou pensar, né, ciência, Estado e política, eu vou olhar considerando os diferentes grupos que compõem a sociedade e como eles estão representados ou não estão representados na estrutura de poder. Na estrutura do poder representada no Estado, na estrutura de poder representada na política e na estrutura de poder representada na ciência. E como é que a gente pode conhecer esses grupos? Esses grupos, de maneira, como eu sempre estou dizendo aqui, gente, essa é uma live assim, improvisada, como eu sempre gosto de fazer, dá vontade de falar, eu vou e falo. Então é uma coisa introdutória. Mas a gente pode pensar, né? E antes, não se esqueçam de me curtir aqui, me seguir, compartilhar o vídeo, dar um like aí, comentar, que isso é importante para a gente. Então, veja só, quando a gente pensa, então, que existem posições e lugares e sujeitos, e existem identidades, então, né? Identidades. E quais são essas identidades que vão produzir olhares para a ciência, para o Estado e para a política? Essas são identidades que são identidades de gênero, identidades de classe, identidade geracional, identidades de orientação sexual, identidades étnico-raciais, né? Então, são múltiplas identidades que produzem, em determinado lugar que estão no campo científico, olhares, perspectivas, lentes, óculos. Então, se eu sou uma mulher, eu vou olhar para o fenômeno, para o objeto, um fenômeno social, para um fenômeno, vamos pegar um fenômeno social e humano, né? Para as relações sociais e humanas, de um lugar, de uma posição que a minha condição de mulher, a minha identidade de mulher, produz. Porque eu tenho o mundo externo e o mundo interno. E essa articulação entre mundo interno e mundo externo irá produzir um conhecimento, um saber, né? E um olhar, uma perspectiva, um discurso sobre a realidade
que eu percebo com o meu corpo de mulher, né? Que eu percebo enquanto a questão opressora, enquanto lugar que eu estou nessa sociedade machista, mas também de uma interioridade, de uma subjetividade que me constitui, né? No meu modo de ser, no meu modo, no meu eu, né? No meu ego, né? Que depois a gente pode falar muito sobre isso, na minha estrutura psíquica. Né? Eu também, enquanto homem negro, né, ela também me produz um olhar, me produz um lugar. Então, quando eu olho para a política, quando eu olho para as relações de poder, quando eu olho para o Estado, quando eu olho para a ciência, eu não posso me isentar desse lugar aonde eu me encontro. Né? O lugar que não é necessariamente fixo e determinado apenas pela minha condição. Eu posso ser negro e ter um discurso produzido a partir de um lugar não negro, branco, por exemplo. Eu posso reproduzir um discurso que, na realidade, não tem a ver com a minha estrutura física. Como dizer, a identidade é o lugar com que eu me identifico. E ela constitui a identidade. Então, lógico, quando eu olho desses lugares. Então, pensar a ciência política, a teoria geral do Estado, olhar para essas relações de poder, considerando, né, a minha posição e o meu lugar nesses espaços de poder. Qual é o meu lugar no Estado como cidadão? Como é que meu grupo de identidade está representado nesse espaço? Né? E foi representado ao longo da história. Como é que eu posso, como mulher, como homossexual, como religioso, como qualquer identidade, são identidades, né? Como jovem, como idoso, né? Como criança, como é que eu olho para essas relações de poder e faço um olhar crítico para essas relações de poder. Então, o que está em jogo não é ser do partido A, não é do partido B, não é se eu gosto de fulano, se eu gosto de Beltrano. Mas é considerar que o papel do Estado e da política é garantir o equilíbrio da sociedade, é garantir o equilíbrio onde todos estejam representados em suas necessidades. E aí, a palavra-chave para a democracia não é maioria. A palavra-chave para a democracia é diversidade. É a diversidade que produz a democracia. Certo? Então, esse é o vídeo introdutório. Fiquem atentos, compartilhem. Né? Alguém falou aqui, então a ciência é a ampla relação social entre indivíduos. Ela é também, né? Ela é também. A ciência, ela tem ela é produzida a partir de relações sociais. Né? Quando você vai pensar a ciência, que você produz a ciência aonde? Você produz a ciência num programa de pós-graduação. Você tem um orientador, né? Você tem um grupo de pesquisa, você tem uma universidade. Né? Então, a ciência, a sua produção científica, a produção do seu conhecimento, a sua tese de mestrado, de doutorado, a sua dissertação, a sua monografia, né? O seu TCC, ele é produzido a partir das relações, né, do indivíduo com o orientador, com o grupo de pesquisa, com a universidade, com o curso. Isso está implicado. Não dá para você pensar que há uma produção científica, há uma produção da ciência independente disso, como se ela fosse neutra, como se simplesmente eu aplicasse o método, fosse capaz de eu dar conta. Né? Então é por isso que eu tenho que olhar de forma crítica e refletir mais sobre o que é a ciência. Né? A ciência não é apenas a produção da verdade. Né? Ela também tem dimensões políticas, ela também tem dimensões de relações de poder. É só você pensar quantas mulheres nós temos cientistas, né? Quantas mulheres na filosofia nós temos, quantas pessoas negras nós temos, quantos indígenas nós temos, e a gente vai perceber que a ciência ela é resultado de um ponto de vista. Né? Deixa eu ver a pergunta exata. Na nossa sociedade, a maioria é tratada como minoria, diversidade, também desqualificação, democracia. Exatamente, estão sugerindo aqui, por isso que eu estou lendo aqui e sugerindo. Obrigado, pessoal, que está participando, né, e acompanhando aí ao vivo. Não, é justamente isso.
né? Lógico, como são relações de poder, alguns discursos são silenciados, algumas falas são negadas, inferiorizadas, né? E são invisibilizadas. Então, a ciência ela é sempre vista pelo ponto de vista do homem branco, heterossexual, né? Masculino. Né? Lógico, hoje você tem alguns discursos outros que começam a surgir, mas esses discursos são desqualificados. Né? Então, quando os pesquisadores negros produzem conhecimento, produzem ciência, fica parecendo que é um estudo étnico, algo diferente, algo de um grupo, não. E eles, né, e desse grupo dominante, é o grupo da verdade. O outro é parte, e não é a realidade. Na realidade, há um ponto de vista étnico-racial dominante e outros pontos de vista. Há um ponto de vista hegemônico na ciência, que produz uma ciência e um olhar hegemônico para a realidade, para a construção da realidade, que nos leva a pensar o direito, a economia, a história, a geografia, as ciências biológicas, a partir de uma perspectiva, a partir de uma cultura, a partir de um modelo de civilização, a partir de uma identidade que a gente pode caracterizar dessa forma. Então, quando a gente pensa em poder, em relações de poder, a gente pensa que o poder e as relações de poder na ciência, no Estado e na política, ele é branco, eurocêntrico, cristão, heterossexual e masculino. Só para ficar rapidamente nessas coisas. Então, para eu pensar ciência política, não tem o que tem a ver, e o que está em jogo não é necessariamente o partido político, nem a pessoa, mas simplesmente as dimensões ideológicas que estão por trás. Quando a gente combate uma ideia, a gente está combatendo o que aquela ideia representa, né? Ou na desqualificação dos grupos, das minorias, ou na produção de um discurso que vai inferiorizar, subalternizar, desqualificar a mulher, o negro, o homossexual, a religião não cristã, e por aí vai. Né? Então, de maneira simples, para não demorar muito, eu queria falar sobre isso e dizer a vocês: curtam. Né? Eu vou ver se amanhã eu faço também, eu vou ver se eu consigo fazer de vez em quando uma live assim, quando der na telha. Mas eu quero que vocês curtam, acompanhem, me sigam e fiquem atentos, que a gente vai estar produzindo, né? Principalmente no período de final de semana, que eu estou mais tempo, eu vou tentar fazer isso com vocês, certo? Então não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de dar like aí, de comentar, e aí a gente vai conversando, tá bom? Beijo no coração de vocês, grande abraço. Obrigado por todos que estão aqui presentes.